Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Maringá de A a Z com Rogério Calazans, e é um grande prazer falar com você mais uma vez nesta manhã. E nós, como sempre, vamos começar o nosso programa de hoje citando uma palavra bíblica que vai certamente abençoar a sua vida. Aliás, nós vamos começar uma série de ministrações rápidas aqui no nosso programa, de palavras práticas para a sua vida profissional, para a sua vida familiar. E nós vamos começar hoje com uma palavra bastante conhecida, que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Outras versões diz: tudo o que o homem semear, ele também certamente colherá. Vejam bem, eu quero começar falando com cada um de vocês nesta manhã sobre coerência. Coerência nas decisões que nós precisamos tomar. As decisões que você toma, elas precisam ser coerentes com seus objetivos de vida. Você sabe quais são os seus objetivos de vida? Nós já estamos na metade do ano de 2020, um ano completamente diferente, não só para nós maringaenses, mas para o mundo todo. Você sabe onde é que você quer chegar no final desse ano de 2020? A nova realidade da pandemia já levou você a fazer um novo planejamento para a sua vida profissional, ou você está insistindo para fazer as coisas como você sempre fez? Não adianta você resistir, não adianta eu resistir, porque efetivamente nós estamos vivendo uma realidade que hoje é diferente do que nós vivíamos há 2 meses e meio. No começo do mês de março, o mundo se configurava de um modo, os trabalhos se configuravam de um modo, e hoje, pouco tempo depois, no começo do mês de junho, a situação já é diferente. E é muito melhor que nós aceitemos essa nova realidade e façamos as adaptações necessárias e tomemos as decisões necessárias do que a gente ficar resistindo para fazer com que as coisas fossem como eram antes e não são mais. Então saiba o seguinte: é necessário que você tenha objetivo para a sua vida. É necessário que você saiba onde você quer chegar ainda nessa semana. É necessário que você saiba o que você quer fazer no seu dia de hoje e onde você quer chegar no final do ano, no ano que vem. Quais são os projetos para a sua vida profissional? Quais são os projetos para a sua vida familiar? Porque a partir do momento que você tem uma visão, que você tem um foco, que você tem um objetivo, você vai passar na realidade, na atualidade, no seu cotidiano, a tomar as decisões corretas para você alcançar aquele objetivo. Olha o que a Bíblia diz: não errem, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, tudo que você semeia, você colhe. E saiba você o seguinte, que no seu dia a dia, em todo momento, tanto eu quanto você, nós estamos semeando alguma coisa. Nós semeamos quando decidimos, semeamos quando falamos, semeamos quando pensamos alguma coisa, semeamos quando nos relacionamos com as pessoas, com a nossa família, com a nossa esposa, ou as esposas com seus maridos, de determinado modo. Tudo é uma semeadura e, consequentemente, tudo traz uma colheita. Aquilo que eu vivo na minha vida no dia de hoje é tão somente o resultado da semente que eu venho lançando na minha vida ao longo dos anos, ao longo dos dias. Aquilo que você vive na sua vida é o resultado de tudo que você tem semeado. Não adianta você culpar a circunstância, não adianta você culpar outras pessoas, não adianta você ficar buscando culpados fora de você mesmo para a situação que você vive, porque, repito, foi a Bíblia que disse: aquilo que você vive é o resultado do que você tem semeado. E se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa semear diferente, fazer diferente, decidir diferente, agir diferente. Por isso eu pergunto novamente: onde é que você quer chegar no final de 2020? Na nova realidade da pandemia? Talvez você tenha tido o seu salário encurtado, talvez tenha vivido uma situação de desemprego. Você já tem se preparado para a nova realidade, ou você está apenas assistindo as coisas acontecerem e não está se preparando? Você tem que ter um objetivo. A partir do momento que você tem um objetivo, você passa a tomar as decisões de acordo com aquele objetivo. Porque quando chegar o dia 1º de dezembro de 2020, você vai estar vivendo o resultado daquilo que você está semeando hoje. Compreendeu isso? No dia 1º de dezembro de 2020, você vai viver o resultado das suas semeaduras no dia de hoje. Então, hoje eu preciso tomar as decisões corretas. Hoje nós precisamos fazer a semeadura correta para que ela nos leve àquilo que nós
queremos aquilo que nós imaginamos para a nossa vida, nós precisamos ser coerentes. As nossas decisões precisam estar em acordo com os nossos objetivos. Então comece a pensar nisso, gastamos um pouco mais de tempo, porque é muito importante. A realidade mudou, você precisa fazer diferente, você precisa agir diferente, você precisa estar adaptado à nova realidade que é virtual. Hoje as pessoas estão fazendo reuniões virtuais, não estão requerendo mais o contato presencial, e essa é uma realidade que veio para ficar. Portanto, seja coerente com as suas decisões, porque tudo o que você semear, também no seu dia a dia, certamente você colherá. Continuando o nosso programa, vamos falar agora sobre a situação de Maringá, ainda sobre a situação da CPI da Saúde. Tivemos ontem a escolha do 5º membro da CPI diante da renúncia do vereador Dr. Jamal, do PSL, aliás, do PSB, ele era do PSL e passou para o PSB, e ontem a Câmara Municipal escolheu o vereador Chico Caiana para ocupar o posto de 5º elemento, de 5º membro, aliás, da CPI, que é formada por 5 vereadores. E o interessante é que essa escolha não foi uma escolha fácil. O interessante é que a escolha do 5º membro da CPI ocorreu depois de muito debate e depois de passar por vários vereadores que também declinaram, que também não aceitaram o encargo de participar dessa comissão parlamentar de inquérito. E eu acho isso muito estranho, entenderam? Porque não é possível para um vereador exercer o mandato apenas em 90%, em 60%, em 75%. Ou é vereador ou não é. Entenderam? A Constituição Federal, a Lei Orgânica do município de Maringá e o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de Maringá estabelece o que são deveres dos vereadores. E preste atenção nisso. A Câmara Municipal ela tem 3 funções que são consideradas funções primordiais, funções básicas, né, de cada vereador de todas as câmaras. Primeira função, conhecida por todo mundo, que é a função legislativa, é óbvio, né, o vereador tem a obrigação de legislar. A segunda função, também função básica, é a função fiscalizatória. E a terceira função é a função julgadora. O vereador exerce a função julgadora quando julga as contas do prefeito municipal ou quando tem uma comissão processante, quando o vereador pode, inclusive, cassar o mandato do prefeito ou cassar o mandato de um colega seu quando ele comete algum crime de responsabilidade ou quando ele comete alguma falta ao decoro parlamentar. Essas funções são próprias, são inerentes à atribuição de vereador. Uma vez que a pessoa venceu as eleições e ela foi investida na função de vereador, ela tem a obrigação de desenvolver todas essas funções sempre que necessário. Não é um direito do vereador, é uma obrigação do vereador. O vereador não tem direito de escolha se cumpre uma obrigação sua constitucional ou não. Compreenderam isso? Se o vereador não quer cumprir uma função sua constitucional, ele tem que ou renunciar ao mandato, ou ele tem que pedir afastamento da Câmara Municipal sem remuneração para que o presidente convoque o suplente tome posse do seu lugar e exerça essas funções. Mas é inaceitável que os vereadores se recusem a desempenhar uma função que é uma função primordial. Vou ler aqui para vocês, está aqui na minha frente, o artigo 93 do regimento interno da Câmara dos Vereadores, no inciso 4º, ele diz assim, são deveres do vereador, dentre outros, oferecer na forma regimental pareceres ou votos, comparecendo e participando das reuniões das comissões a que ele pertencer. Portanto, comparecer às reuniões e participar das comissões a que ele pertencer é um dever do vereador, não é um direito. Se fosse um direito, ele poderia abrir mão. Agora, o vereador não pode abrir mão de um dever. Eu tenho a obrigação de cumprir alguma coisa, eu abro mão. Tudo bem, eu abro mão de pagar o imposto de renda esse ano. Eu abro mão de pagar o IPTU, é minha obrigação, mas eu abro mão, não quero, eu renuncio à minha obrigação de pagar o IPTU. Que tal? O que você acha? Você topa? Vamos renunciar à nossa obrigação de pagar o IPTU? Como é que pode um vereador renunciar a algo que a lei disse que é um dever? E aí o artigo 94, ele é muito claro quando ele fala sobre a quebra do decoro parlamentar, dizendo o seguinte, o vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade, sujeita-se ao processo e às medidas disciplinares previstas nesse regimento, entre elas a censura, a suspensão temporária do exercício ou a perda do mandato. Portanto, na minha opinião, a partir do momento em que um ou vários vereadores se negam a cumprir algo que é da sua obrigação, eles incorrem na quebra do decoro parlamentar e eu, como cidadão maringaense, aguardo uma manifestação da Câmara Municipal. Se nós temos uma situação que requer investigação, é inaceitável
inegável que um vereador ou que vários vereadores se neguem a participar dessa investigação, uma vez que é dever. A única hipótese pela qual o vereador poderia se negar a participar de uma comissão seria suspeição. Se o investigado fosse um parente seu, se ele tivesse algum vínculo, certo, familiar ou de amizade muito próximo, ou de inimizade também, muito próximo com uma pessoa investigada. Fora disso, ele tem a obrigação de fazer. Ou seja, a situação que nós vivemos em Maringá, ela não é boa do ponto de vista político, porque nós precisamos que os nossos agentes cumpram os seus papéis. Um grande abraço para você, Deus abençoe sua vida. Nos falamos amanhã em mais um Maringá de AZ.